Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, vamos continuar a falar do Festival Varilux de cinema francês, tá? E hoje eu quero trazer um bom filme, um filme bem legal mesmo, chamado Sob as Estrelas, tá? Esse filme, tá? Lembrando que eu vou dar spoilers aqui a dar com pauta. Esse filme fala, né? A saga, né? De um filho de imigrantes, né? Chamado Yazid, né? O Yazid, né? Ele acaba vivendo num abrigo para reformatórios, né? Ele tem a mãe dele biológica, coisa e tal. Ele é num abrigo assim, tipo, bem com cara de reformatório da FEBEM mesmo, da Fundação Casa em São Paulo, da Funabem, coisa e tal. E ao mesmo tempo ele tem essa vida com a mãe, né, dele, e ele também é adotado por uma família, né, francesa branca, né? Então ele transita entre esses três núcleos, né, esse reformatório, o relacionamento com a mãe e essa família francesa branca. Lembrando que esse filme é inspirado numa história real, tá, gente? É muito importante falar isso. E o nosso Yazid, né, coitado, ele era um cara que ficava, vamos dizer assim, querendo, né? Ele tinha um grande sonho, né? Que era se tornar ou um grande cozinheiro, né? Um grande chefe, né? De gastronomia, coisa e tal. Ou então, na pior das hipóteses, trabalhar como um bom confeiteiro também, mas de confeitarias de luxo, de coisas requintadas. Ele tinha esse voo, né? Que ele queria alçar, né? Só que a vida dele no reformatório poderia levar ele a uma situação dele se afastar completamente desses sonhos e dele cair, inclusive, né, no inferno de vida, né, que todas as pessoas assim menos favorecidas, inclusive filhos de imigrantes, têm uma grande chance de cair, né? Então a gente vai vendo Yazid lutar, né, pelo seu sonho, né? Ele queria participar de um concurso de chocolateria, né, no caso, né, de fazer doces, né, de fazer sobremesas baseadas em chocolate, né, no caso. E a gente vai vendo, né, ele trabalhando numa cozinha de um restaurante, né, e tendo que administrar tudo isso, né? Ele tinha que trabalhar na cozinha do restaurante com um chefe do qual ele era um grande fã, né, no caso, né? Mas a vida dele fora dali tumultuava muito essa questão profissional dele, né? O difícil relacionamento que ele tinha com a mãe biológica dele, né? O difícil relacionamento que existia no reformatório, a questão das amizades, né? De repente ele acabar estando no lugar errado e na hora errada e ser preso, né? E todo mundo achando que ele estava agindo como um marginal, aquela coisa toda, né? E o filme ele vai indo por esse caminho, né? É interessante a gente ver que o filme também tem uns flashbacks, né? De quando o Yazid era menininho mesmo, coisa e tal, né? Que vão, né, mostrando a construção desse personagem, ajudam, né? Na construção desse personagem e nessa compreensão que a gente tinha cada vez mais profunda do Yazid, né, no caso, né? E aí ele vai ter sucessos, êxitos, né? Ele vai chegar uma hora que ele vai trabalhar num restaurante na Côte d'Azur, né? Uma verdadeira Costa Azul ali na região da Riviera Francesa, né? E ele vai acabar saindo porque ele vai ser sacaneado por um sujeito, coisa e tal, né? E ele vai trabalhar, inclusive, como bartender, né? Num bar, né? Porque ele sabia que um cara que tinha gostado muito da sobremesa dele frequentava esse bar, né? E ele queria se aproximar daquele cara para poder continuar a treinar como confeiteiro, né? E de repente até abrir uma confeitaria, né? E participar também da Copa do Mundo dos Confeiteiros. Vejam isso, né? Isso também existe, né, no caso, né? E aí, quer dizer, se ele ganhasse essa Copa do Mundo, né? O cara que estava ajudando a patrocinar ele, com quem ele foi conversar no bar, né, coisa e tal, que tinha gostado da sobremesa dele, teria um campeão mundial, né, vamos dizer assim, de confeitaria, né, no caso. Então o filme ele tem todas essas situações, todas essas nuances, né, todos esses altos e baixos na vida desse personagem, que é um personagem real, tá? No final a gente vê as fotos do verdadeiro Yazid, né, no filme, né, fala o que aconteceu com ele depois
de ter participado dessa Copa do Mundo de confeiteiros aí, né, no caso, né? E o título do filme Sob as Estrelas é muito interessante, por quê? Porque quando ele estava na Côte d'Azur, ele não tinha lugar para morar, né? Ele não tinha um lugar para morar, ele tinha participado de um concurso, tinha gastado muito dinheiro e o banco tinha bloqueado a conta dele. Então ele dormia num lugar ermo, lá num lugar mais afastado, que ele ficava vendo as estrelas do céu, entendeu? E aí depois, quando o pessoal descobria que ele estava praticamente dormindo ao ar livre, né, ao ar livre, né, no caso, arruma até um lugar para ele ficar quando ele está trabalhando na Côte d'Azur, né? Então é um filme bacana, gente. É um filme muito legal, um filme realmente muito cativante. A gente compra é, a torcida, né, pelo sucesso do Yazid, tá? E é um filme que também, tipo assim, é um medalhão, né, desse Festival Varilux de cinema francês. É um filme também que está chamando muito a atenção do público, tá? E recomendo fortemente que vocês deem uma olhadinha nesse filme, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, que eu estou atualizando as postagens lá agora, né? E futuramente a gente conversa mais sobre Festival Varilux e sobre cinema com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.